Olá, bem-vindos de volta ao nosso mini curso e nessa nossa segunda aula nós vamos falar um pouco sobre o cérebro da criança. Como eu disse lá na aula anterior, dentro da barriga da mamãe, muitas coisas já começam a acontecer, o cérebro já começa a se formar. Muito antes do nosso nascimento, o nosso cérebro já está ali fazendo várias conexões. E quando a gente nasce, ele já está quase pronto. Eu digo quase pronto porque, na verdade, existe uma região do nosso cérebro que ela vai se formar conforme a gente está se desenvolvendo. E ela só termina de se desenvolver lá por volta dos 25 anos de idade apenas, que é a região do nosso córtex pré-frontal. Vocês não precisam, na verdade, saber o nome, decorar o nome dessa região do cérebro, mas eu só queria passar para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho, que essa região do cérebro, que é responsável pela parte mais lógica, mais racional, ela só consegue ser completamente formada lá para os 25 anos de idade. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Algumas coisas que acontecem durante a gestação, por exemplo, principalmente com a mamãe, vão influenciar muito no desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, se a mamãe não está se alimentando de uma forma adequada, ou se ela se abusou ou usou drogas, fumou, chegou a usar algum medicamento forte, alguma medicação sem prescrição médica, por exemplo, ou acabou tendo alguma infecção, tudo isso pode sim gerar algum dano cerebral, algum dano no desenvolvimento dessa criança. Por isso que aqui na instituição a gente sempre costuma perguntar para os pais: como foi a gravidez, como foi essa gestação dessa criança. Eu trouxe esse slide só para vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona o desenvolvimento humano comparado a alguns animais. Por exemplo, a girafa, quando ela nasce, ela já nasce sabendo andar. Nós seres humanos, quando a gente nasce, a gente é muito dependente de outro ser humano, A gente não consegue fazer nada se não tiver alguém, se não tiver um outro ser humano ali para ajudar a gente. O nosso andar, por exemplo, a gente só consegue desenvolver, dar os primeiros passos lá por volta dos 9, 10, 12, 15 meses de vida. Então, assim, os nossos primeiros meses de vida, eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento. É por isso que essa fase precisa de muita estimulação. E nós terapeutas, nós pais, nós adultos que estamos ali em contato direto com essas crianças, a gente precisa sim ajudar a estimular essa criança. A gente precisa sim ensinar essa criança novas habilidades através dessa experimentação, através dessa estimulação de mundo. Porque só assim ela vai conseguir desenvolver-se cada vez melhor. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um pouquinho aqui uma forma de mostrar o cérebro. Existem várias formas de explicar como o cérebro funciona. Nesse modelo de cérebro, ele diz que o nosso hemisfério direito, ele é responsável pela área das imagens, das emoções, das lembranças. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela área da lógica, é a área que põe as coisas em ordem. Já essa parte baixa, ela é responsável pelas funções básicas, como respirar, comer, as fortes emoções. É a região mais primitiva, na verdade, do nosso cérebro. E existe uma parte alta, que é essa parte aqui de cima, que é a parte mais evoluída, que é a parte, inclusive, que eu falei agora há pouco, que é a área mais evoluída, que é a região do córtex pré-frontal, em que é a região responsável pelo pensar, imaginar, planejar, resolver problemas e que está em processo de desenvolvimento até por volta dos 25 anos de idade. Para resumir, o nosso cérebro, então, ele já começa a se formar desde o nosso da concepção lá dentro do útero da mamãe, mas ele ainda continua em formação até a nossa fase adulta. E para vocês entenderem um pouco mais, por que é importante a gente entender de cérebro? Por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo de uma criança brincando com um cubo. O que a criança faz quando a gente dá um cubo para ela? No primeiro momento, às vezes a criança pega aquele objeto, ela olha o cubo e ela põe na boca. Daí, quando ela descobre que aquele cubo não é uma comida, não é de comer, às vezes ela joga o cubo fora. Se nós estivermos ali junto, enquanto adulto, brincando com ela, interagindo, e pegarmos esse cubo e encaixar ele em outro objeto, em outra peça, mostrando para a criança ali o que a gente está fazendo, a tendência é que essa criança pegue esse cubo, observe ele e tente encaixar imitando o nosso comportamento, o que a gente acabou de fazer. Pode parecer uma brincadeira simples, só de encaixe de cubinhos, de encaixe de peças.
mas é uma forma riquíssima de estimular milhares e milhares de conexões cerebrais ali na cabecinha da nossa criança. Então, assim, são pequenos gestos, são pequenas brincadeiras, mas que têm um benefício muito grande para o desenvolvimento cerebral. Mas por que eu trouxe essas informações para vocês? Porque vocês sabiam que muito do que a gente faz no nosso dia a dia, como a gente vive, como a gente desenvolve a nossa rotina, vai influenciar diretamente na nossa aprendizagem e na nossa memorização? Então, por exemplo, se as nossas crianças estão ali apresentando na escola alguma dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade de memorização, é muito importante a gente ficar atento a como essa criança ela está vivendo o seu dia a dia. Por isso que a gente às vezes pergunta para os pais, né? Por isso que a gente faz essa entrevista com os pais, perguntando se a criança está dormindo bem, como que é o sono dessa criança, se essa criança ela faz exercícios físicos, né? É importante saber, o seu filho está dormindo bem? Ele está tendo um sono tranquilo? Ele faz exercícios físicos? Ele brinca ao ar livre? Ele tem uma alimentação adequada? É uma alimentação balanceada? Ele está vivendo num ambiente familiar tranquilo? Ou é uma casa toda tumultuada, cheia de brigas e gritos? Como que é o ambiente escolar dessa criança, né? É uma boa escola? E eu digo boa não no sentido de ter as melhores tecnologias, mas no sentido de realmente estimular o desenvolvimento dessa criança. É uma escola que está fazendo o seu filho aprender ali na prática, colocando a mão na massa mesmo. Vocês têm momentos de brincadeiras juntos, brincadeiras ao ar livre, não só brincadeiras em games, né, em telas, mas brincadeiras no chão, brincadeiras com tabuleiros, brincadeiras de brincar ao ar livre. Tudo isso é muito importante, tudo isso vai influenciar diretamente na aprendizagem dessa criança. Por isso que é importante a gente entender um pouco mais e dar um pouco mais de atenção nisso. Será que as nossas crianças estão tendo esse básico? Estão tendo uma noite tranquila? Vocês sabiam, por exemplo, que se a criança não dorme bem, dificilmente ela vai conseguir memorizar durante o sono tudo que ela aprendeu no dia anterior? Na escola, e se ela não dorme bem, ela também não consegue ter concentração para conseguir ter uma nova aprendizagem no dia seguinte. Se a criança não tem uma boa alimentação, está faltando algumas vitaminas, algumas coisas no corpo, isso também influencia na concentração, no foco dela, na aprendizagem. Então, tudo isso são informações importantes que a gente deve se atentar enquanto pais, enquanto terapeutas, né? Descobrir se essas necessidades dessa criança estão sendo sanadas, né? Se ela está conseguindo ter um sono tranquilo, uma boa alimentação, está fazendo exercício físico, está participando de brincadeiras, para ela ter um bom desempenho também na vida, né? Não só de memorização, de aprendizagem, mas um bom desempenho escolar. Bem, era isso que eu queria falar para vocês nessa segunda aula e a gente vai dar continuidade a esse curso. Na aula 3 eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos problemas e transtornos de aprendizagem, ok? Então te espero lá, até mais!